Pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite porque já está noite aqui, né? Mas enfim, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma videoaula agora para vocês do terceiro ano, sobre o assunto agora do segundo bimestre, do volume 2, que é magnetismo. Então, o que a gente pode pensar a respeito do magnetismo? Eu acho que você já teve a oportunidade, né? Se deu conta, por exemplo, que a borrachinha lá da geladeira ela é magnética. Que um ímã que você de repente usou para brincar também é magnético. Então, o que será esse magnetismo? De onde ele vem? Quais são as suas propriedades? Então, nessa primeira aula, relativa à sua apostila 2, nós vamos falar um pouquinho de magnetismo. Ok, gente? Então, vamos lá. O que é o magnetismo? Vamos olhar aqui. Magnetismo. Da onde isso vem? É de uma região lá na Turquia que antigamente era chamada de Magnésia, né? Hoje região da Turquia. E daí o nome da pedra que tem essa atração por outros metais se chama magnetita, da região da Magnésia, né? Onde é a Turquia. Então, o que é legal? Essa pedra aqui, ela é magnética, então ela atrai outros metais quando em contato, né? Próximo você vê até acontecer o quê? Grudar, bem pertinho mesmo. Isso acontece. Então essa pedra, de alguma forma, foi magnetizada. E fica uma pergunta para a gente responder: quem magnetizou a magnetita? Né? Mas vamos pensar um pouco, respondemos depois. Então esses ímãs são os ímãs naturais, né? A composição dele, ó, Fe3O4, que tem propriedades magnéticas, são encontrados em minas de magnetita, em especial ó, nessa região da Turquia. Então essa pedra tem uma propriedade magnética. Hoje a gente produz ímã artificial, muito mais poderoso do que a magnetita. Mas, inicialmente, a magnetita foi descoberta e o pessoal pôde verificar que ela atraía outros metais. Tá bom? Então vamos lá. Isso tem a ver com magnetismo. Então. O que é legal do magnetismo? O magnetismo é legal porque, falando de ímãs, os ímãs têm polos, polo norte e polo sul. Então a determinação ou a orientação, né, desses polos são feitas de acordo com o que a gente chama de linhas de indução magnética. Mas mais do que isso, quando você pega um ímã, você pode perceber que uma parte dele de repente atrai um outro ímã e a outra parte repele o ímã. Então a parte que atrai é a outra que repele. Então, esses ímãs são constituídos de polos magnéticos. Estes polos, ao norte e sul, são capazes de atrair ferro e outros materiais. Tá? Não é com todos os metais que isso acontece, mas em especial com ferro, entre outros aqui. Agora, observe o seguinte, ó. Por convenção, as linhas de indução, elas sempre saem do norte e vai para o sul. Essas linhas você não observa diretamente, mas tem uma experiênciazinha aqui que vai mostrar que elas existem sim, tá bom? Então existe polo norte e polo sul. Olha lá, polos iguais se repelem, tá bom? Então a gente tem norte, norte aqui, e os opostos se atraem. Isso sempre vai acontecer com o ímã, tá? O magnetismo tem uma outra coisa interessante. Se você pegar um ímã norte-sul e quebrar esse ímã em vários pedaços, você não consegue separar os polos de um ímã. Sempre vai nascer um outro ímã. A gente diz que não existe monopolo magnético. É só dipolo. São dois polos. Então vamos lá. Quebrei, nasceu outro. Quebrei, nasceu outro. Quebrei, nasceu outro.
quebrei, nasceu, entendeu? Então, sempre que você quebra o polo de um ímã, ou melhor dizendo, quebra o ímã, nasce outro ímã menor. E assim sucessivamente. Não existe monopolo, só dipolo magnético. Ok? Legalzinho. E a bússola, gente? O que seria a bússola? A bússola nada mais é do que um ímã, com os polos norte e sul. Só que a bússola ela vai ser orientada de acordo com o campo magnético terrestre. Então, se você não tiver nenhum ímã perto, a bússola vai orientar para o norte geográfico, que é o sul magnético. É que os polos da Terra estão invertidos em relação aos polos de um ímã. Tá? Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Na realidade, os polos geográficos estão invertidos com os polos magnéticos. É isso que acontece. Tá bom? Mas não, se você suspender esse ímã, se você colocar a sua agulha da bússola, ela vai orientar. E essa orientação vai depender justamente do que eu acabei de dizer, das linhas do campo magnético terrestre. Tá bom? Daqui a pouco a gente vê isso um pouquinho melhor. Então a bússola nada mais é do que um ímã. Aqui, ó, propriedades magnéticas da Terra, tá vendo? A Terra é como se tivesse um grande ímã dentro dela, mas não tem. Tá? O que tem é o que os cientistas chamam de dínamo terrestre. É o movimento do magma que produz esse efeito de campo magnético, porque o magma é composto de muito ferro. Então produz esse efeito que a gente chama de dínamo terrestre, e aí sim aparece o campo magnético ao redor do nosso planeta. E se você pegar uma bússola, a bússola ela nada mais que um ímã, ela vai se orientar com as linhas do campo magnético da Terra. Então, se você pegar essa bússola e colocá-la em cima da linha do campo magnético, ela vai se orientar de acordo com a linha. Agora tem isso que eu falei para você, ó. O polo norte geográfico é o polo sul magnético e o polo sul geográfico é o norte magnético. Então o ímã dentro da Terra, ó, como nessa figura, ele está invertido os polos dele. Né? O norte está aqui embaixo e o sul está lá em cima. E esse ímã, ele se move, tá, gente? Esse ímã se move, não é fixo. Então pode ser que um dia isso gire completamente, tá bom? E aí os cientistas sabem que ele também está se movendo. Então isso é o que acontece com o nosso planeta. E esse campo é muito importante para proteger a Terra da radiação emitida pelo Sol, que a gente chama de vento solar. Então é uma espécie de escudo da Terra. Vamos lá. Campo magnético. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético é indicado por essas linhas de indução. Então, se você tiver um ímã permanente ou um ímã, né, natural, ele vai produzir ao redor dele essas linhas do campo magnético. Então, define-se campo magnético toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica em torno de um ímã. Então, pode ser, a corrente elétrica produz o efeito do campo magnético, mas esse ímã especial é um ímã já permanente, um ímã natural. E ele também tem as linhas do campo magnético. Seu sentido se dá pelo polo norte para o polo sul, como eu já disse. Então, ó, se você tem um campo magnético produzido por ímã, a linha sempre sai do norte, tá? Essa setinha aqui, e entra no sul. Sai do norte e entra no sul, e a bússola acompanha. Esse é um ímã do tipo ferradura, né? Sai do norte e entra no sul, porque aqui o vermelho está representando o norte e o amarelo está representando o sul, tá? Então são vários tipos de ímã que existem, mas sempre vai sair do norte e entrar no sul. E essas linhas de indução, então, ó, de indução magnética, elas, por exemplo, ajustam a nossa agulha da bússola. Então a agulha da bússola, elas acompanham a linha de indução magnética. Esse aqui é o vetor de indução magnética, mas depois a gente entra nesse detalhe. Então, ó, essas linhas são representações da variação do campo magnético em uma certa região do espaço. Porque quanto mais juntas elas estiverem, maior a intensidade do campo magnético. Quanto mais separadas, menor a intensidade do campo magnético, tá bom? Então é mais intenso aqui nos polos magnéticos. Agora, olha que legalzinho. Linhas de indução de um ímã a partir das limalhas de ferro.
O que é limalha de ferro? Limalha de ferro é pó de ferro. Se eu pegar esse pó de ferro e jogar aqui, eu consigo ver as linhas do campo? Consigo. Olha lá. Coloquei, né? Joguei, olha lá. Tá vendo? Então, a limalha de ferro, ela vai se orientar de acordo com as linhas de indução. É o pó de ferro. Você joga ele lá e ele vai possibilitar você observar o campo magnético de um ímã. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Depois, elas se orientam. Então, ela dá noção para você de como as linhas do campo magnético estão orientadas. Tá bom? Aí, sempre saindo do norte, entrando no sul. Ah, mas ela não mostra o norte e o sul. Realmente não mostra mesmo. Isso é uma questão de convenção. Mas ela mostra a direção desse campo magnético. Isso ela mostra. Tá bom? Então, são as linhas de força, as linhas de indução magnética. Tá bom? Isso é possível fazer uma experiência. Bom, então, ó, essa parte, deixa eu voltar ao último slide, é a introdução sobre o magnetismo. O que eu vou pedir para você? Que você entre lá no seu caderno do aluno e lá eu separei a questão de um simulador. Você vai acessar a internet e entrar no simulador para você fazer essas experiências relativas ao campo magnético. Nessa primeira parte é bem fácil, você só verifica o que acontece e descreve lá o que você está vendo. E essa aula também, com o slide, ajuda você a entender o que está acontecendo. Então essa primeira parte não é difícil, é bem tranquilo. E aí a gente continua com o eletromagnetismo. Valeu, muito boa noite, grande beijo e até a próxima.